Você sabe que o Abrindo o Jogo é a oportunidade que você tem de conhecer muito mais a vida de um artista aqui no Mulheres. E o nosso convidado de hoje é o... Confira aí. God bless America. Modelo e ator, Marco Mastronelli nasceu em Catanduva, interior de São Paulo, mas sempre sonhou em ser internacionalmente reconhecido. No Brasil, atuou nas novelas Serras Azuis e Malhação. Gostei de você. Gostei de você também. Gostei desse lugar. Gostei da academia, Malhação. Eu vou malhar aqui. Participou da primeira edição do reality show Casa dos Artistas, no SBT, e até chegou a posar nu para uma revista como modelo. Marco Mastronelli construiu sua carreira internacional de mais de 10 anos nos Estados Unidos. Gostei para achar o seu presente de aniversário. Participou de seriados como Alias, CSI Miami e Passions, além de contracenar com astros do cinema hollywoodiano. Hoje, Marco Mastronelli vai abrir o jogo e contar tudo sobre sua vida e carreira no programa Mulheres. Exatamente essa a proposta do Abrindo o Jogo. Seja bem-vindo, Marco Mastronelli. Tudo bem, querido? Obrigado, Rê. Deixa eu dar um beijo em você. Tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. E para participar desse bate-papo, que eu convido a você também, Mama Brusqueta já está aqui. Fica aqui, do ladinho. Também, queridíssima jornalista Andresa Capanema. Tudo bom, Olá, linda? tudo bem? Tudo jóia. Jornalista Fefito também já está Tô de aqui. volta e tô feliz, porque eu tô deixando um monte de gente com inveja, porque é boa magia, todo mundo já sonhou com uma Mastronelli, eu vou ver na vida. É verdade, o tempo passa cada vez mais bonito, né? Pois é. Ah, tem que falar. Obrigado, Rê. Que isso? A Neide Oliveira também está aqui com a gente, que é jornalista da Rádio Gazeta FM. Tudo bom, Neide? Bem-vinda, tudo jóia? Tudo bom também. Vamos começar nosso bate-papo. Eu quero saber, antes de mais nada, por que você decidiu, de repente, ter uma carreira internacional? O que te levou a pensar nos Estados Unidos como uma opção para sua carreira? Então, eu já tinha começado uma carreira lá fora. Não é que eu saí do Brasil. Antes mesmo de eu ter uma carreira, começar alguma coisa no Brasil, eu já trabalhava lá fora. Eu já estudava. Entendeu? É isso que muita gente não sabe. Vocês estão abrindo hoje aqui para muitos saberem. Eu já tinha uma carreira começada lá fora. Aí eu vim para visitar meus pais. Eu tive uma perca muito dolorosa na família. Eu perdi um irmão, minha mãe perdeu um filho. E eu voltei ao Brasil. Nessa minha volta, eu acabei ficando. Que foi um período de 6 anos. Tá. Foi onde eu comecei a minha carreira aqui com alguns trabalhos, né, como Serras Azuis. TV Século XXI, eu fiz uma minissérie chamada Paulo Apóstolo, que é a história do Paulo e do Saulo. Lembra, mamma? A mamma é... A mamma é uma enciclopédia da televisão. É uma querida, foi Mamma un'italiana, enciclopédia. foi un'italianissima. Cioè, a me mi fa piacere, perché è Então, una quer dizer come que você me. começou a sua carreira de ator nos Estados Unidos antes mesmo de atuar aqui no Brasil? Exatamente. Comecei nos Estados Unidos antes mesmo de... Quando eu vim para cá, eu fui fazer um curso de teatro, antes de ir embora, né, nos meus últimos dias. E eu fiz o curso do Flávio Colatrello, que é um diretor sensacional, foi meu diretor na Malhação, meu diretor de cenas a gente diz, são 2 diretores, 3 diretores. Um geral, tem o diretor que fica lá na salinha mudando as câmeras, os takes, mais ou menos como funciona aqui. Diretor e tem o de diretor de núcleo, diretor de tá. TV, de cena no set. Tá. Aí eu fiz esse curso para ver mais ou menos como que era aqui no Brasil, porque eu estava acostumado lá fora, eu queria ver como que é atuar aqui no Brasil. Aí, depois de duas classes com o Flávio, ele falou: Marquinhos, eu queria falar com você, depois dessa aula, eu queria bater um papo com você. Aí ele falou que tinha um personagem que ele estava vendo para mim na Malhação, que era um anjo. Eu achei assim, incrível, né? Eu falei, poxa, eu vou poder fazer um anjo. Como é esse anjo? Mas eu falei, Flávio, eu tô com passagem para voltar. Não, poxa, faz esse teste pra gente. Aí o Talma, querido Talma, queria mandar um beijo para ele, para a família, que você se recupere rápido, Talma. Sou muito teu fã e obrigado pela oportunidade. Eu comecei a fazer o Anjo Geliel na Rede Globo de televisão e pude voar aí por
pelo Rio de Janeiro e as pessoas me paravam na rua e falavam: ô Anjo, por favor, você pode orar aqui pelo meu filho? Então, às vezes eu estava almoçando no restaurante e eu ia lá, botava a mão em cima da cabeça do filho, todo mundo me olhando. Mas eu achava sensacional, eu achei assim, muito bacana. Muito bom. Quer começar, mamãe? Opa, vamos lá. A mama, como... Já que ele tocou no assunto de internacional, quando você estava na Casa dos Artistas, o Frota brincava muito com você. Não sei como é que é o relacionamento de você com o Frota hoje em dia, depois você se der conta. Mas ali, você contava que você foi personal trainer, praticamente o personal trainer do Brad Pitt. Como é que foi acontecer esse caso, se é que foi verdade? Como é que foi esse entrelaçamento entre você, Brad Pitt e companhia Bela? Então, primeiro eu queria deixar bem claro, eu e o Alexandre, a gente sempre foi amigo, né? Aquelas coisas que a gente fez porque a gente estava estreando um espetáculo juntos. E a gente fez aquela coisa que a mídia, por causa dele brincar muito comigo na Casa dos Artistas, de dizer que ele via um filme e dizia assim... E ele imitava você. Ele falava: aí, vocês viram? O Marquinho passou ali atrás. Ele acabou de passar ali atrás. Vocês viram? Então ele me encheu o saco. Igualzinho. Ele me encheu o saco com isso aí a mídia começou a fazer aquele sensacionalismo todo, e a gente usou isso e fez um espetáculo de sucesso, que foi Good Morning São Paulo, com o Deto Montenegro, irmão do Osvaldo, na oficina dos Menestréis, chamado Good Morning São Paulo. Então a gente é bacana. O negócio do Brad Pitt é o seguinte: eu fui para me manter, eu fiz um curso de personal trainer. Porque não importa se você tem em Los Angeles, se você tem um curso aprofundado, uma academia, ou inclusive uma universidade. Isso não tem nada a ver, você precisa passar por esses dois na minha época, 15 e tantos, 16 anos atrás. Um pouquinho. Um pouquinho, mamãe. E eu tive que passar por esses, você paga uma taxa e esses caras que te arrumam os clientes. Então um cliente em Orange County, no OC, perto de San Diego, às vezes eu saía 4 horas da manhã em casa para ir treinar esse cliente. Aí voltava, tinha mais outro cliente e tal. Aí um dia eu fui treinar, você vai treinar o Brad Pitt hoje. Eu falei: ele chamou, precisa de um treino, ele vai fazer esse filme e tal. Aí eu fui lá e era o Brad Pitt. Simples de tudo, cara. Ele estava com a Jennifer ou com a Angelina? É na época da Jennifer ainda. Na época da Jennifer. Mas ele é muito quieto, pacato. E foi assim. Aí eu treinei outras pessoas, como o O.J. Simpson, que na época teve aquele problema que depois supostamente... que prenderam ele... Depois que ele prenderam, eu perdi o cliente. Que pena, né, que ele foi aqui. Né? Não dá pra fazer o trabalho na cadeia, mamãe. Aí outra coisa, e o Flávio Colatrão também foi meu diretor. Por isso que a mama tá vendo com sucesso, não sai da televisão, nunca sai do ar. Flávio é um excelente diretor. Queria mandar um abraço grande pra ele aí. Que você volta logo a dirigir, pessoal, aí que a gente sente falta. Tá certo. Andresa, sua pergunta, fica à vontade. Moço tão bonito, tão educado, eu já vou ter que perguntar uma polêmica pra ele. Mas eu já vou perguntar que a gente já resolve essa história, né? A gente sabe que você fez lá no exterior filme, fez seriado também, né? Mas durante algum tempo circulou uma história de que você teria feito filme adulto. Você, inclusive, já falou sobre essa história, mas eu queria que você desse detalhes pra gente. De onde surgiu essa história e como interferiu na sua carreira esse rumor? Então, legal que você abrangeu. É um fato polêmico, mas eu, inclusive, tenho processos judiciais, inclusive contra o Google, que está rolando. E... poxa, eu não sei de onde veio isso, eu não tenho nada contra. Eu não tenho nada contra. Eu fiz uma revista, inclusive, há 14 anos atrás. Não me arrependo de ter feito, foi um trabalho que eu decidi na época fazer. Hoje eu não faria, porque não... Mas eu nunca fiz filme adulto, vamos dizer assim, como você colocou. E tem esse boato que rola lá, inclusive tem foto de gente parecida comigo. Tem um cara cabeludão lá, pô, Marco, mas é você, hein? Olha, tá muito igual, eu já ouvi... de várias pessoas, eu continuo levando isso assim, processei porque eu perdi muitos trabalhos com isso, não pela questão do filme adulto em si, mas pela pessoa achar que você é simplesmente um cara bonitão, um cara que tem um físico legal, e você não estudou, você está querendo se sobressair assim então, e ter oportunidade. Então acabou prejudicando sua carreira, essa história. Prejudicou minha carreira. Não, isso acaba rotulando o artista de uma certa Não só a forma. carreira, mas como psicologicamente. Eu fui atendido por uma doutora em Miami, 3 anos, uma brasileira americana, que ela inclusive escreveu uma carta em português, que está anexa ao meu processo, e uma carta em inglês, e dizendo que
numa época eu tive medo de casar, de ter filhos, porque iam caçoar do meu filho na escola, né? Então eu me senti assim depressivo uma época e foi muito drástica. Eu entrei no alcoolismo. Isso eu falo abertamente para vocês. Eu tive que me internar por um período de tempo e vim para cá alcoolizado. Minha família não conseguiu nem descobrir que eu estava, inclusive meu irmão. Né? E eu passei por um processo muito assim difícil nesse período, mas consegui superar com a força e nunca desistindo do meu sonho, que é continuar fazendo o que eu mais gosto, que é atuar. Eu deixei esse ruim todo de lado e consegui. Mas a repercussão psicológica com certeza foi bem negativa, mas você chegou a perder trabalho por isso também? Perdi vários trabalhos, inclusive tem trabalhos arquivados no processo que a gente teve que arquivar, porque a primeira audiência que eu tive com o pessoal do Google foi engraçado, que eles disseram assim para mim: Marco, mas por que você está achando? A Xuxa ainda tem coisa lá? Eu falei, mas cada um cada um é um, né? Não sei porque eles vieram dizer assim, um advogado do Google falar assim. Eu achei meio que não tinha muito a ver o que eles falaram. Mas uma coisa é você fazer e querer que as pessoas não se lembrem ou apagar esse passado de alguma forma. Outra coisa é você não ter feito e colocarem o seu nome envolvido numa situação diferente. Exatamente, são 7 anos que eu passo por isso. Cadê o filme pornô? Você tem ideia de como surgiu essa história? Quem eu não inventou? tenho ideia. Eu acho que foi uma época que eu fiz a Casa dos Artistas, que eu tive muito assim evidência na mídia, mas uma mídia assim muito, né, me levavam pro bad boy, né, que eu tive um relacionamento, que eu sou um bad boy, que eu brigava, que eu era briguento, que eu batia nas pessoas. Então, eu acho que esse período envolveu um lado assim da revista G, de ter posado para a revista G, levou um lado de que, vamos aí investigar o Marco Mastronelli, vamos ver alguma coisa, e tentaram sensacionalizar, tirar alguma coisa aí, alguma foto de alguém parecido, porque tem, gente, todo mundo tá no lá. Até o Brad Pitt, se você for olhar na internet, tem coisas dele, entendeu? Eu já vi ele pelado. Mama. Entendeu, mama? A mama vem do jogo também. Tem, só dá um Google, gente, tem mesmo. Olha que eu vou fazer uma pergunta aí pra você. Marco, pesquisando você aqui, a gente tem muita coisa sobre a sua carreira. Você está, inclusive, no teatro agora, com o Taiguara, que participou da Casa dos Artistas com você. Mas a gente também tem muita polêmica nas quais você está envolvido. Uma delas envolve o Felipe Campos, que já chegou a participar aqui do Mulheres em alguma época. E você fez um boletim de ocorrência contra ele, ou vice-versa. O que aconteceu para vocês dois terem tretado? Eu, primeiro, não sabia... Eu não conheço, não estou familiar com o que o garoto faz. Fui saber depois, porque meus advogados me passaram. Mas eu achei uma falta não em relação a ele, eu fosse... já puseram ele do lado para justamente o que ele quer. Justamente o que ele quer. O cara primeiro não foi se preocupar em ver o que eu fiz, ou o meu trabalho. Lá. Não que eu me gabe, o Mama me conhece de outros carnavais. Eu não ligo por esse glamour da coisa. Para mim, eu já passei, gente, por tudo isso. De glamour, de ter, né, de fazer foto, de sair na revista, de não sei o quê. Isso aí para mim não conta. Então eu achei que o menino foi lá e falou uma coisa de mim sem se informar. Eu não lembro nem o que foi. Aí eu simplesmente não rebati. Eu fui na rede social, quando o meu advogado me informou, eu fui na rede social e escrevi para os seguidores dele vir me seguir e tentar se informar um pouquinho mais quem era o Marco. Ele chegou a dizer que até que quando me visse, ele ia estar com a cara transformada, cheio de botox, cheio de umas coisas assim que eu achei. Eu falei, acho que ele nem me conhece, né, pra fazer um negócio desse. Mas... Você achou no primeiro momento que ele estava confundindo você com outra pessoa? Não, eu achei que era maldade mesmo, porque tem pessoas que fazem isso, ganham uma certa... fazendo sensacionalismo do artista. Então, tudo que ele vai buscar em termos de negatividade, que eu estaria no fundo do poço, que eu estaria sem trabalho, e eu já com espetáculo para estrear, quer dizer... Eu chego no Brasil, estou trabalhando, uma pessoa vem e fala um negócio desse. Mas eu não fui lá rebater, não. Eu não fui lá, eu botei na mão dos meus advogados. Isso, para mim, o que ele fez tem aí suas penas na lei. Ele vai responder e a gente resolve por lá. Eu não tenho... Eu não acho uma pessoa que merece, assim, a minha
o que eu estou fazendo agora, que você acabou de perguntar, não merece. Eu estou porque aqui no Mulheres vocês estão fazendo essa roda bacana comigo. A Mama que eu conheço de outros carnavais, você é linda, tá linda. Obrigada. Hoje. Você depois a gente conversa, vou estar te esperando ali atrás. Ai, por favor, Marco. Mas a gente... É o famoso Por favor, Promete que você me pega lá fora. Vamos conversar depois. Ó, a Mama me disse que eles vão assistir o meu espetáculo amanhã. Pode deixar quando você for chamado na coxia. Ó, o Marco tá te chamando lá para tirar uma foto, sabe que você tá aí do Mulheres. Já Mal sabe. posso esperar. Vai estar eu, meus amigos. Mas isso, mal posso esperar. Tô brincando. Tô brincando, gente. O Marco Mastronelli é super do bem. Eu sou assim um cara que eu não tenho essa coisa com o ser humano. Eu acho que na vida, por tudo que eu já passei, por onde eu já estive, eu acho que o que eu levo comigo disso tudo é o ser humano. É esse momento com vocês. Porque a coisa material, a gente vem sem ela e vai sem. Então, o dia que você entender isso... Gratitude, gente. Seja grato por tudo aquilo que você tenha na tua vida, seja menor que seja, porque é isso que vai te levar ao próximo passo, ao próxima, né, a próxima aí que você tiver pela frente na tua vida para você encarar e ser feliz. Na sua carreira internacional, você contracenou com vários artistas expressivos. Eu gostaria de saber se algum deles se surpreendeu em alguma coisa assim que você não imaginava. Como que era o relacionamento entre vocês? O que eu achei sensacional foi o ator, não que eu esteja diretamente contracenando com ele, eu estive participando de uma cena no filme 12 Homens e Outro Segredo, com vários artistas famosos. O Matt Damon estava lá, a Julia Roberts estava lá, inclusive... Ela gosta muito do Brasil, gosta da língua portuguesa, porque eu levei um papo com ela. E ela estava grávida nessa época. Mas a cena foi em particular com o Bruce Willis. Eu achei assim incrível, porque muitos atores, depois de tanto tempo fazendo isso, eles já não querem mais decorar o texto, né? Você começa a voltar, eu já faço tudo. Então, arruma a cena aí. Quando estiver pronta, eu chego e faço a cena. Engraçado, porque o Bruce estava fazendo só um cameo. Ele estava só participando como ele mesmo no filme. Ele estava no Museu de Roma, foi onde ele encontra a Julia Roberts naquela cena, nessa cena que eu participo. Ela, bem pequenininha, uma ceninha, era maior, mas o diretor teve que cortar 20 minutos do filme. E os dois italianos fotógrafos, que eram o meu personagem, cortou metade da nossa... Que a gente era um negócio importante ali naquela cena, porque a gente sabia que aquela não era a Julia Roberts. E o público que está assistindo, porque ela está fazendo de conta que ela é mesmo, ela mesma. Então é engraçado, é interessante. Mas o Bruce Willis fez 15 cenas, uma depois da outra, ele lá, pronto, ação, e ele pronto para atuar. Eu achei isso incrível. Eu falei, o Bruce podia chegar e falar, vai, ensaia, vocês, né? Então, chega na hora eu faço. Chega na hora eu faço. Como tem atores aqui no Brasil. Ela treinar pra quê, né? Se eu já sei o que fazer. Eu já sei o que fazer, né? Põe o pé lá em cima e fica, posso jogar? Tô pronto. Tira uma havaiana, põe a chuteira meio de qualquer jeito e ainda joga a bola. Então eu achei incrível, completando aí a tua pergunta, essa frieza, essa tranquilidade dele lá no set, gravando 15 takes. 15 cenas, uma depois da outra. E outra, não é uma câmera não, e depois você vira e faz, vamos fazer a cena dele. Não, tem 5 câmeras no set. Uma no plano geral, uma pro ator, uma pro outro. E eles vão pegando os takes de onde a câmera tá. Você entendeu? Não precisa fazer várias cenas, mas eles, né, uma produção dessa, 12 Homens e Outro Segredo, é 150 milhões de dólares, quer dizer, eles não têm problema de queimar filme, de queimar filme. Bom, não é à toa que o Bruce Willis é o ator que é e o profissional que exatamente. É um baita profissionalismo, né? Demonstrado aí nessa situação também. Muito legal. Respondido? Com certeza. Temos mais perguntas, mas antes eu queria só fazer uma continuidade na pergunta que a Andresa fez a respeito do processo que você está contra o Google. Em que pé que está esse processo hoje? E por que você decidiu processar o Google e não os blogueiros que colocaram essa notícia? Então, porque o responsável, claro, meu advogado é o cara mais indicado para dizer isso. O Google se retira dizendo que não tem culpa, mas é ele sim, porque eu pedi várias vezes antes para serem retiradas essas coisas, mas... O que ele quer é o direito ao esquecimento, não sei, que é algo que está acontecendo na França, mas ainda é polêmico em outros países, que é
não ser buscado, essas imagens não estarem disponibilizadas, não aparecerem na busca das pessoas. Não ficar eternizado ali. Ele pode processar os blogueiros, mas o fato é que uma vez que alguém publica, outras pessoas replicam. Exatamente. Então, isso não tem fim, né? Doutor. Ele trabalha com isso, inclusive. É meu amigo, gente. Porque é uma coisa que não tem fim, né? E em que pé que está esse processo hoje? Então, o processo a gente está esperando aí os juízes dar o veredito, né? Estamos esperando uma resposta. Então. Ainda não tem uma definição. Tá. Se Deus quiser, aí eu tenho uma resposta aí de positiva. Tá bom. Mama, tem mais uma pergunta? Mas eu tenho duas, inclusive. Na mesma Ai, como é gulosa. Na mesma sequência. Primeiro, o que é trabalhar lá fora e trabalhar aqui? Qual é essa diferença que você encontra em trabalhar lá fora e aqui? E outra coisa, tem uma polêmica também que envolveu você e o João Kleber. Como é que foi essa polêmica? Como é que está essa polêmica? Vocês são amigos, se não são? Essas coisas, o povo quer saber isso. E esse negócio que você estava contando pra mim. Deixa um pouquinho pros outros, mulher. Já esqueci a primeira, mano. Da minha primeira pergunta, aí você já fala o negócio do Instagram. Qual que é a primeira pergunta, mano? A diferença de trabalhar lá fora e aqui. Tá, então eu vou responder essa primeiro. Sempre esse meio artístico, o meio onde eu estou, esse meio onde nós todos estamos que trabalhando na frente das câmeras, é um meio muito... Vamos dizer, o ator em si, vou falar, né, mais do meu caso. O ator, por exemplo, se você viaja, vai para outro lugar no mundo e você está desempregado, você vai lá, procura trabalhos. Ator não está na lista de trabalhos. Para você ver como a gente é uma classe que não é rejeitada, mas, poxa, não é Mata um leão por dia, né? Mata um leão por dia. Então, Bom, o Brasil é um mercado muito pequeno, são algumas emissoras só que fazem dramaturgia. Eu corro e peço, SBT, falando em outra... dramaturgia. Vamos aqui, gente, fazer uma dramaturgia, tem tanto ator aí, tem tanto ator bacana que quer trabalhar. Então, é nesse aspecto. Los Angeles, por exemplo, Nova York, que é mais teatro, tem um meio muito maior. Muito mais oportunidade. Uma rede, né? Uma rede muito maior. Quer dizer, em Los Angeles é tudo feito lá. Nessa sessão piloto que a gente diz que é janeiro, fevereiro, março, é onde acontece tudo em Los Angeles, onde são filmados os filmes, os seriados, então muito piloto sendo filmado. Então o ator, mesmo não estando no seriado, ele faz o piloto, ele já ganha. Porque o SAG, o Sindicato dos Artistas nos Estados Unidos, eles fazem com que você ganhe. Mesmo que o seriado é pego e eles não usam você como ator, mas você ganha por ter participado do piloto, entendeu? Então é muita oportunidade. Mas aí vem o caso da língua. Como é que você faz? Que tipo de personagem eu posso fazer? Eu não sou típico latino, eu tenho muito europeu em mim. Eu posso fazer russo, britânico, nova-iorquino, americano no senso. Eu posso fazer esses tipos, eu não posso fazer um latino. Você entendeu? Muitos atores brasileiros que estão fazendo lá fora, como a Sônia Braga, a Alice Braga, a sobrinha dela, que está com uma exposição muito grande no cinema americano, mundial, eles têm um lado mais latino deles, né? Eu não tenho. Então, o que eu tive que fazer, gente? Ir para uma escola especializada para perder o sotaque. Falar com o sotaque americano. Você entendeu? Então eu posso fazer vários personagens, inclusive aquele seriado que vocês abriram o programa hoje, é um curta americano que eu faço um personagem que ele é um americano que está indo para a guerra, cara. Eu nasci lá em Catanduva. Eu tenho alguma história, eu tenho alguma coisa na minha cabeça disso? Não, nenhuma, cara. E é uma história verídica essa, né? É uma história verídica. Que legal que você... Né? Quando a gente fala, a pessoa sabe que vai ver. Você está vendo a Rê? Que exemplo, cara. Ela foi ver. O Marco tá isso. Então, o que é esse seriado? Ela foi lá e... Eu achei bem bacana. Legal. Foi um garoto que morreu de 26 anos. Ele vivia no Food Stamps. Food Stamps é quando você não tem trabalho, o governo te dá umas estampas assim, você troca com comida no mercado. Então o avô dele tinha morrido na guerra já. O pai tinha falecido na guerra e ele estava indo para a guerra. Quer dizer, era uma perca, mas ele já estava no alcoolismo, a mulher grávida, então ele estava indo para se esconder nas trincheiras da guerra. Quer dizer, poxa, quando o diretor falou para mim, eu falei, não vou conseguir fazer, irmão. E o sotaque é de onde? Ele é ali do sul, meio texano, meio... Eu falei, perder o sotaque é uma coisa, agora botar um sotaque texano... Eu nasci em Catanduva, como é que eu vou explicar para o diretor que eu nasci no interior, no South, mas no sul, no interior do Brasil?
no interior aqui dos Estados Unidos. Então, mama, é difícil esse meio artístico. A competição é muito grande. E a diferença de trabalhar lá fora e aqui é simplesmente você se adaptar. São outras coisas, você não nasceu naquele país. Tem certas coisas que você precisa se adaptar. Então, eu acho mais difícil você trabalhar fora do teu país, da tua casa. E a segunda pergunta? E a segunda, acho que é do João Kleber, né? O João Kleber, eu sempre fui fã do João Kleber desde pequeno. Assistia quando ele tinha o programa dele na Rede Globo. E saiu essa coisa negativa quando eu saí da Casa dos Artistas. Né? O João Kleber entrou no programa da Luciana Gimenez, dizendo que eu não queria ir no programa dele, que absurdo você falar um negócio, quer dizer que meu programa é brega e não sei o quê. Eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso ao João Kleber, em hipótese alguma. E eu não... Porque, né, todo mundo queria falar comigo, todo mundo, aquela febre que foi a Casa dos Artistas, eu nem sabia, ele entrou assim no programa de surpresa. Né? Ele me pegou assim no pulo. Aí, quando eu saí, eu fui conversar com ele na sala dele. Eu fui ver, ô João, o que foi que aconteceu? Não é nada disso. E aí foi onde ele meio que fez uma dramatização, que eu estava falando com ele, ele achou que eu fosse por cima dele. Mas foi um mal entendido. Mas como foi colocado na mídia, eu não acredito que tenha sido ele que tenha colocado. Eu fui até a Rede TV, eu pulei o muro e agredi ele. Nossa. Quer dizer, eu estava primeiro errado aí, né? Não, eu fui lá como convidado do programa da Luciana Gimenez, mandar um beijo grande para ela, o sucesso que ela tem feito aí com o programa esses anos todos aí no ar. E eu fui pego de surpresa por um outro amigo, colega, João, que eu sempre admiro, continuo admirando. E foi feita essa coisa aí, que é o sensacionalismo em cima da minha pessoa, dizendo que eu pulei a cerca ou o muro da emissora para poder agredir um colega de trabalho. Isso também é equivocado, gente. Talvez o João, a foto dele lá atrás, né? Então, o pessoal tá ganhando ibope aí com essas coisas hoje. São polêmicas e eu tenho certeza que né? a turma aqui tem mais algumas até que gostaria de fazer as perguntas, mas tá infelizmente não temos mais tempo. Para, que já acabou. É verdade. Dá pra acreditar? Nem parece que já faz uns 40 minutos que a gente começou o nosso bate-papo aqui. Não, então, passou muito rápido, né? Mas eu já falei pra ele que eu vou apresentar ele pra Juliana Arisa, para os dois falarem Instagram juntos. Gente, essa inglês coisa, dele, que incrível. Essa coisa que eles dizem que, como eu falo, às vezes eu peço até desculpa ao público brasileiro, é como é falado lá fora. Eu morei muitos anos e às vezes a gente pronuncia o nome da pessoa e você quer pronunciar certo. A gente entende, fica tranquilo. A gente que é brasileira tudo, né? Marco, eu quero agradecer demais sua presença aqui. Também deixar, é claro, uma ótima dica de cultura e lazer para vocês, que é a peça A Curra, que está lá em cartaz. Viu, gente? Isso não é cura, não. Curra mesmo. É Curra mesmo. A Curra. Teatro Paiol Cultural, na rua Amaral Gurgel, número 164, Vila Buarque. Vocês vão estar em cartaz todas as quintas, às 14, 9 horas. Né? Eu acho que até dia 14. Se Deus quiser, a gente vai para outro teatro, mas por enquanto é isso, eu espero você lá. Tá certo, muito bom. Agradecer também, claro, os queridos que participaram com a gente. Obrigada. Andresa Capanema, contatos com você. No Twitter, @Capanema e, como é que é? Instagram. Andresa Capanema. Muito bom, Fefito. Gente, você já sabe. Só me segue se não for mala. Então, se não é mala, se é legal, vai lá e me segue no @Fefito, tanto no Twitter quanto no Instagram. E aí, vai lá também no r7.com/Fefito para saber tudo sobre o mundo da TV. É uma figura. A gente se vê amanhã. Tem um encontro marcado aqui. Amanhã logo cedo. Amanhã pra gente falar de tudo das novelas e, claro, descobrir que roupa a Roseral vai estar usando. Quem? A Roseral. A Rosera, mama! Posso mandar o meu encontro no Orkut? Claro, mama. Orkut? Ainda tá no Orkut, mama? Tá atrasada, mama. Chegou atrasada. Abre um Instagram. Abre um Instagram pra mama. Ela tem, mama. Eu tenho Face, tenho Twitter. Ou no Facebook. Esse eu sei que você tem, que você é minha amiga. Gente, é @mamabrusqueta com 2MCHTTA, tá? No Twitter é @mambrusqueta. Ela esqueceu de colocar o A, brusqueta. Né? E é isso, não é isso? Tia de Oliveira, Orkut. GazetaFM.com.br. Ainda não tem Instagram, mas vou pedir pro Beto providenciar. Gazeta FM. Não pode ficar de fora, meu Ney. M Mastronelli, me seguem aí no Twitter. Não, no Twitter, no Instagram. Tá bom. M Mastronelli com 2 L's, que nem Mama Brusqueta, Mastronelli.
Pessoal, beijo. Obrigada, Marco. Obrigada. Prazer te conhecer. Obrigada. Prazer Mais foi sucesso meu. pra você, Obrigado. viu? Até uma próxima. Tchau, tchau, gente.